O sol ainda nem havia nascido completamente quando Elias já caminhava pelo terreiro da fazenda, guiando-se pelo som do vento passando pelas cercas e pelo canto distante dos galos. Elias era conhecido em toda a região como o agricultor cego que reconhecia qualquer pessoa pela voz. Desde menino, depois de perder a visão, seus ouvidos se tornaram mais atentos que os de qualquer outro. Ele sabia quando João vinha pela estrada apenas pelo jeito que o homem limpava a garganta antes de falar. Reconhecia Dona Nair pelo leve tremor em sua respiração quando caminhava. Até o velho Pedro, que quase nunca falava, era fácil de identificar pelo arrastar do pé esquerdo. Naquela manhã, porém, algo parecia diferente no ar da fazenda. O silêncio do campo estava pesado, como se o vento carregasse uma presença estranha. Elias parou perto do milharal e inclinou levemente a cabeça, concentrando-se nos sons ao redor. Foi então que ouviu passos leves na estrada de terra que passava perto da porteira. Não eram passos de quem conhecia o lugar. Eram hesitantes, cansados. Elias franziu a testa. Aqueles passos não pertenciam a ninguém da região. Ele caminhou alguns metros em direção à porteira e disse calmamente: "Quem está aí?" Por alguns segundos, ninguém respondeu. Então uma voz feminina surgiu, fraca e cansada. "Desculpe, eu estou perdida." Elias sentiu um arrepio subir pela espinha. Não era apenas uma visitante desconhecida. Era a primeira vez em anos que ele ouvia uma voz que não conseguia reconhecer. Elias permaneceu em silêncio por alguns segundos, tentando captar cada detalhe daquela voz feminina que surgira na estrada. Havia algo nela que o incomodava profundamente, como se faltasse alguma peça no quebra-cabeça do som. A mulher respirava com dificuldade, como alguém que havia caminhado por muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, sua voz não carregava nenhum sotaque da região. Elias conhecia todas as famílias num raio de muitos quilômetros. Aquela voz definitivamente não pertencia a ninguém dali. "A senhora está sozinha?" perguntou ele com calma. A mulher demorou alguns segundos para responder. "Acho que sim", disse ela, confusa. A resposta fez Elias franzir a testa. Aquilo era estranho. Pessoas perdidas normalmente sabem de onde vieram. Mas aquela mulher parecia perdida de uma forma diferente, como se tivesse surgido ali, sem lembrar do caminho. Elias abriu a porteira, devagar. "Pode entrar. A estrada fica perigosa quando o sol começa a esquentar." A mulher atravessou o portão com passos leves. Elias percebeu algo ainda mais estranho naquele momento. Ele não ouviu o som das pegadas dela na terra seca. E na fazenda de Elias, todo passo sempre fazia barulho. Elias permaneceu parado por alguns instantes depois que a mulher atravessou a porteira. Seus ouvidos estavam atentos a cada pequeno detalhe ao redor. O vento passava pelo milharal, as galinhas ciscavam no terreiro, e o velho moinho rangia como sempre. Mas havia algo naquela presença que não se encaixava em nada que ele conhecia. "Qual é o seu nome?" perguntou Elias. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos. "Eu não sei." A resposta fez o coração de Elias apertar no peito. Aquilo não era apenas alguém perdido. Era alguém que parecia não ter lembranças. Elias caminhou devagar até a varanda da casa e apontou para um banco de madeira. "Pode se sentar. Deve estar cansada." A mulher agradeceu em voz baixa e sentou-se. Elias escutou atentamente o movimento do banco rangendo, mas novamente percebeu algo estranho. O peso dela parecia leve demais, como se a madeira mal reagisse à presença dela. Elias fingiu não notar e entrou na casa para buscar água. Enquanto enchia o copo no filtro de barro, ele percebeu algo que fez seu corpo inteiro ficar rígido. A mulher não estava respirando como uma pessoa normal. Elias voltou para a varanda com o copo de água nas mãos e o entregou cuidadosamente à mulher. Ela agradeceu em voz baixa e bebeu devagar. Elias inclinou a cabeça enquanto escutava cada pequeno movimento. O som da água descendo pelo copo estava normal, mas o corpo dela continuava estranho para seus ouvidos atentos. A respiração era irregular, como se ela estivesse aprendendo a respirar. "Você lembra de onde veio?" perguntou Elias. A mulher demorou para responder. "Eu só lembro de caminhar."
A resposta fez Elias ficar ainda mais alerta. Pessoas não esquecem tudo assim, mas também não inventam confusão na própria voz. Ele decidiu tentar outra coisa. Caminhar de onde? A mulher ficou em silêncio por mais tempo, dessa vez. Elias escutou um detalhe que quase ninguém perceberia. O coração dela começou a bater mais rápido, como alguém que acabou de lembrar de algo que não queria. Então, ela sussurrou: "Eu acho que saí da terra." Elias ficou imóvel por alguns segundos depois que ouviu aquelas palavras. "Eu acho que saí da terra." A frase parecia absurda para qualquer pessoa. Mas Elias não julgava pelas aparências. Ele julgava pelos sons. E naquela voz não havia mentira, apenas confusão. Ele caminhou devagar até o degrau da varanda e se sentou. Precisava entender o que estava acontecendo. "Onde exatamente você acordou?" perguntou ele calmamente. A mulher respirou fundo. "Eu acordei no meio da plantação, enterrada até a cintura." Elias sentiu o coração acelerar. Aquela área da fazenda tinha uma história antiga. Um lugar onde ninguém gostava de cavar. Muitos anos atrás, o pai de Elias havia dito que aquela terra guardava segredos. Segredos que era melhor deixar dormindo. Elias levantou-se lentamente. "Então precisamos voltar lá." Porque pela primeira vez em toda sua vida, o agricultor que reconhecia todas as vozes da região estava prestes a descobrir algo que nem o próprio silêncio da fazenda conseguia esconder.